Olá pessoal, não sei se vocês estão acompanhando o caso de um bebê de 8 meses, do sexo feminino, que estaria vivo durante o seu próprio velório. Esse lactente ele foi atendido primeiramente no dia 17 de outubro de 2024, no hospital nessa cidade chamada Correia Pinto, em Santa Catarina, e no dia 19, ou seja, 2 dias depois, ela dá entrada de novo no hospital, muito mal, e foi atendida pelo mesmo médico no dia 17, ele também estava de plantão no dia 19, e aí se constatou o óbito. Essa criança no próprio sábado foi levada para o velório, e durante o velório perceberam que a criança, segundo consta aqui na mídia, tá? Eu não assisti o caso, não vi o caso. A criança estaria com as pupilas ainda contraídas, porque quando a pessoa morre, as pupilas dilatam. Então ela estava com as pupilas contraídas, não tinha ainda aquele corpo frio, né? Tinha ainda uma temperatura, segundo viram, ainda tinha alguma saturação, saturando acima de 80%, quase que uma saturação normal, e a criança tinha batimento cardíaco e tinha movimentos das mãos e dos braços. Aí o corpo de bombeiros foi acionado, nisso tinha um farmacêutico também que verificou a saturação, disse que não estava tão baixa. O corpo de bombeiros, não está claro se foi médico ou paramédico, vai até o local e vê que a criança tinha sinais vitais, leva essa criança para o hospital e lá novamente se constata o óbito. E aí o Ministério Público interfere nessa situação e exige algumas coisas, como, por exemplo, o laudo cadavérico, né, a necrópsia dessa criança, que vai ficar pronto, segundo a mídia também, em 30 dias. É claro que uma situação de morte é sempre algo muito triste, ainda mais quando envolve um bebê, e eu vou falar um pouco sobre isso para que vocês entendam o tempo de surgimento daquelas manchas roxas no cadáver, o tempo que surge a rigidez, o que explica esses espasmos. Então fique aqui, né? Dê o seu like, por favor, se inscreva aqui no meu canal, no YouTube, não deixe de acionar o sino e não deixe de compartilhar esse vídeo, porque são dicas bem interessantes. E eu vou falar um pouquinho também dessa abordagem da virose, que tanto se fala nas crianças. Então, até porque esse caso, no dia 17 de outubro de 2024, quando essa criança é levada para o hospital, o diagnóstico é virose, e no dia 19 a criança morre, o que pode ter ocorrido. Só que todas essas avaliações, até que tenha chegado o corpo de bombeiros, eu não sei se foi alguma coisa constatada por médico durante o velório, mas eu não sei te dizer, porque assim, a pupila contraída, frequência cardíaca, movimentos respiratórios que algumas pessoas relataram, e uma saturação próxima da normalidade, tecnicamente, numa pessoa que está sem nenhum acesso, sem nenhum aparelho, sem estar entubado, tecnicamente, essa pessoa está viva. Só que eu acho que tem alguns exageros aqui, alguns erros de leitura. Então vamos lá. Então tinha realmente um farmacêutico, alguém do Conselho Tutelar e o Corpo de Bombeiros, e aí eles constataram frequência cardíaca, pupilas contraídas, não reagentes, mas contraídas, e não midriática, como fica grande quando a pessoa morre, e esse corpo foi levado até o hospital. Então, aquilo que eu falei, repito, pupilas contraídas, frequência cardíaca, saturação perto da normalidade, ausência de rigidez de nuca, de rigidez do corpo, e ausência de livores cadavéricos. Livor cadavérico é aquelas manchas roxas. Então, tecnicamente, a pessoa estaria viva. Só que, o que acontece? Primeiro, os livores cadavéricos, que é aquela mancha roxa, começa a surgir, a se fixar a partir de 6 horas que a pessoa está parada, e o auge desse livor cadavérico, dessas manchas roxas, fica em torno de 12 horas. A rigidez cadavérica demora aí de 2 a 3 horas para começar, e você tem uma rigidez maior por volta de 18 a 24 horas. Então, se tinha pouco tempo que essa criança morreu, é natural que ela não tenha tido ainda o surgimento dos livores,
é natural que eu não tenha tido ainda a rigidez. E esse movimento das mãos, né? Na verdade, há uma contração involuntária da pessoa morta, mexe um braço, mexe o outro. Isso pode ser por contrações mesmo ainda do corpo se acostumar com a ausência de oxigênio, de comando e a morte. Então, existem esses espasmos que podem ocorrer, nada relacionado com nenhuma vitalidade, assim como também a rigidez pode demorar, e aí a gente fica nesse ambiente que é favorável a você fantasiar, porque você quer ter a esperança que a criança não esteja morta. Então você pode até ter algum tipo de percepção, quase que uma alucinação no fato. E essa confusão pode ser coletiva, como foi, né? Envolvendo um farmacêutico, o pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal do Conselho Tutelar, ou seja, todo mundo ali envolvido numa situação de estresse extremo que faz com que a gente tenha algum tipo de comportamento não tão previsível quanto seria se tivesse tudo dentro da sua perfeita normalidade. Então, o que eu queria passar para vocês? Por que essa criança morreu? É uma pergunta interessante, porque a criança, até então previamente saudável, que adoece no dia 17 e no dia 19 morre. Já aconteceu, eu já tive assim, essa experiência desagradável de pegar uma criança com um quadro infeccioso, que eu dei diagnóstico de infecção bacteriana num dia, fazer antibiótico nesse mesmo dia e no dia seguinte a criança voltar muito grave, voltar no consultório muito grave. E eu mandar essa criança para o hospital, ela chegar no hospital com uma hemorragia pulmonar e morrer. Mas isso é algo extremamente incomum, mas pode acontecer. O quadro pode ser muito grave. Teve uma outra situação de uma criança que também teve um quadro muito grave, já naquela fase de recuperação, a mãe, pela criança adotada, dando de mamar para a criança mamadeira, a criança golfou e broncoaspirou e morreu na fase de recuperação. Então você vê que essas coisas podem acontecer. Então qual é a dica? Por exemplo, virose, algumas medicações a gente não pode fazer antes de 1 ano de idade, que seria bom para a virose. Por exemplo, ivermectina, eu não posso fazer abaixo de 3 anos. O pelargônio sedoides, que é o caloba, que é o Uncan, eu não posso fazer abaixo de 1 ano de idade. Mel e própolis, eu não posso fazer abaixo de 1 ano de idade. A nitazoxanida, que é uma outra medicação que tem ação antiviral comprovada para rotavírus, nonovírus, também não posso fazer antes de 1 ano de idade. A não ser que aquele médico, num acordo com esse paciente ou com essa família, prescreva essas medicações de uma forma off-label. Por que é off-label? Porque algumas dessas medicações não têm estudos comprovando a segurança e a eficácia abaixo de 1 ano. Não quer dizer que seja contraindicado porque faça mal. Por exemplo, o mel, ele é contraindicado abaixo de 1 ano de idade porque tem a suspeita que esse mel pode estar contaminado com uma bactéria e causar o botulismo em crianças abaixo de 1 ano de idade. Então tem esse cenário que torna a criança abaixo de 1 ano complicado de você orientar em relação a essas viroses. Então, uma criança que está com o nariz entupidinho, lavar bem o nariz com soro fisiológico, fazer vapor, aspirar esse nariz. Outra medida, se a criança estiver com tosse e golfando e engasgando, é você limpar o nariz dessa criança, fazer bastante tapotagem, vapor, nebulização, antes das refeições, antes de dar o mamar, no caso dar o peito ou a mamadeira. Aliás, mamadeira abaixo de 6 meses, eu fico nervoso. O ideal é, no mínimo, 6 meses de leite materno, às vezes 1 ano, 2. O ideal é até que você saia do leite materno para alimentação quase que pastosa ou sólida, não utilizando leites ou formulações artificiais ou industrializadas, né? Então, assim, esses cuidados com a via respiratória é realmente muito importante. O ideal é que você faça antes de dar alimentação para a criança. Porque se ela tiver que engasgar com o próprio catarro, tossir a ponto de vomitar, ela vai vomitar basicamente o catarro, até aliviando um pouco esse estômago, porque o catarro irrita a mucosa gástrica, e aí esvaziando, limpando, para que a criança possa, depois de estar com a respiração melhor, com menor possibilidade de ter crise de tosse, mamar a mamadeira ou o peito e reter esse leite no estômago por mais tempo,
sem esse risco tão acentuado da criança tossir, golfar e até mesmo broncoaspirar. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. A gente vai ficar acompanhando o caso, acho que em 30 dias vai sair o laudo anatomopatológico da perícia, da necrópsia, e a gente vai ficar atento. Mas provavelmente isso aí foi um achado, a criança devia estar morta realmente, e não houve essa questão com pupilas contraídas, movimento respiratório. Acho que é pouco provável que isso tenha ocorrido. Estou falando para vocês em tese, pela minha experiência como médico pediatra há 40 anos, tá bom? Dê o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo. É isso aí, fique aqui, fique bem, fique com a gente até breve. E que Deus conforte essa família, esses familiares, porque é muito chato perder um bebê. É muito chato perder qualquer pessoa, ainda mais uma criancinha que tinha todo o futuro pela frente. Abraços, até breve.